Olá pessoal, continuando a série sobre GPOs, Group Policy Objects, vamos criar várias GPOs locais no Windows 7. Esse recurso de várias GPOs locais foi implementado a partir do Windows Vista. No Windows XP e anteriores só poderia criar uma GPO local valendo para todos os usuários. Vamos abrir o computador, botão direito gerenciar, carregando gerenciamento do computador, a interface. Vamos criar alguns usuários para ilustrar o nosso exemplo. Então, dentro de usuários e grupos locais, clicando em usuário, botão direito novo usuário, vamos criar um objeto user1, sua senha. Vale lembrar que são usuários locais, viu? No ambiente workgroup, vamos desconsiderar o domínio ou ser uma configuração que irá somar ao domínio, tá? Mas nesse caso são GPOs locais, um cenário de workgroup. Então quer dizer que neste computador vamos criar uma situação que, se o usuário 1 logar, ele vai ter tais configurações atribuídas por GPOs linkadas a ele. E se o usuário 2 logar no computador, ele terá configurações diferentes de GPOs aplicadas somente a ele. São dois usuários distintos e duas GPOs locais distintas. Abrindo o MMC, o snap-in de objeto de diretiva de grupo, o editor, vamos adicionar. Ele pergunta sobre a GPO que você está fazendo referência, é um computador local, poderia ser este computador ou outro computador. Podemos usar a mesma interface para editar uma GPO local de um computador remoto, ou de usuários locais criados neste computador. Os dois usuários, user1 e user2, vamos criar com que a interface vai referenciar as configurações de GPO local para user1. Tá. Posso aproveitar a mesma interface para atribuir e manipular as configurações para o usuário 2? Posso também, olha. Só seguir o passo a passo. Então agora eu tenho duas interfaces, a diretiva local do computador para o usuário 1 e para o usuário 2. Então, localmente, esqueçam o domínio, né? Se o usuário logar no meu Windows 7, o usuário 1, ele terá tais configurações de segurança promovidas pela GPO. E se o usuário 2 logar, terá configurações distintas. Então vamos aqui, ó, para o usuário 1, ele vai ocultar o ícone do Internet Explorer da área de trabalho. Ok? Habilitar o ocultamento. Algum comentário para os próximos administradores que se depararem com essa configuração. Ok? Isso para o usuário 1. E para o usuário 2, vamos modificar dentro de painel de controle. Vamos verificar aqui alguma configuração. Adicionar, remover programas. Então, para o usuário 2, ele vai ter uma opção de ocultar, lá dentro de adicionar, remover programas, ocultar a opção de adicionar um programa usando o CD-ROM ou disquete. Tá? Então, habilitado, esse ícone vai estar oculto para ele. Ok? E é assim que funciona. Então, criei duas GPOs locais distintas para dois usuários locais distintos. Podemos salvar a console do meu MMC. Vamos salvar lá no meu desktop. Console para edição de GPOs locais. Então, se eu quiser usar novamente, a interface já está pronta. Eu não vou precisar navegar para construir o MMC com os snap-ins. Então, dessa forma, qualquer alteração na interface ele pede para salvar. Simples assim. Bem, pessoal, falamos sobre GPO, as Group Policy Objects, criando várias GPOs locais para usuários distintos no mesmo computador, utilizando o Windows 7. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais.